respondeu, mas essa decisão mudaria sua vida para sempre. Clara sempre achou que sua vida na vila à beira-mar era como um quadro em que ela se perdia. As ondas sussurravam segredos e o aroma do sal no ar misturava-se com uma brisa leve, criando um cenário que poderia inspirar qualquer artista. Mas para Clara, a arte estava guardada dentro dela, como uma joia escondida ao fundo do mar. Ela passava os dias entre risos e conversas calorosas com os moradores. Todos a conheciam, mas ninguém sabia do peso que ela carregava. A vida na vila tinha seu ritmo suave, gente simples que pescava e contava histórias à sombra das palmeiras. As tardes eram preenchidas com o som das crianças brincando na areia, e os velhos contadores de histórias sempre tinham um novo mistério para compartilhar. Mesmo assim, Clara se sentia como uma estranha na própria casa, cercada de rostos familiares, mas com um nó na garganta que a prendia. No fundo de sua gaveta, ela guardava uma carta endereçada. O que ele pensaria? E se não me respondesse? O pensamento a consumia. Certa manhã, decidida a se afastar daquele labirinto de insegurança, Clara caminhou pela praia. Assim que os pés tocaram a areia fria, algo chamou sua atenção. Um diário abandonado, meio enterrado sob a areia, preso numa concha. O impulso tomou conta dela e, sem hesitar, pegou o objeto inusitado. Ao abrir, encontrou páginas amareladas, onde palavras fervilhavam com sonhos e medos. O autor desconhecido falava sobre solidão, sobre a busca desesperada por respostas e sobre como o medo deixava de ser um suspiro para se tornar um grito ensurdecedor. A cada página que lia, Clara se via refletida naquelas linhas, como se a voz daquele desconhecido ecoasse em seu coração. Era um chamado à coragem, um lembrete de que todos enfrentamos nossas sombras. Suas mãos, que antes tremiam com o receio de enviar a carta, agora pareciam pegar fogo com a inspiração. O diário a fez perceber que a vulnerabilidade é muitas vezes a verdadeira força. Com um novo brilho nos olhos, Clara decidiu que era hora de agir. Ela voltou para casa, o coração acelerado. O pensamento de enviar a carta tornou-se incontrolável. Vai dar certo, repetia para si mesma. Mas ao chegar à caixa de correio, um frio na barriga paralisou. A batedeira do seu coração ecoava como os golpes das ondas. O que aconteceria se ele não respondesse? O que seria dela se a resposta não fosse a que esperava? Um abismo de dúvidas se formou. Parada diante da caixa, ela hesitou. O futuro que ela sonhava poderia estar a um passo, mas aquele mesmo passo poderia despedaçar suas esperanças. Clara respirou fundo, com a carta apertada entre os dedos. Seria esse o momento que moldaria seu destino? Ou mais uma incerteza em sua vida? As ondas atrás dela continuavam a rolar, como se vissem os medos e esperanças que habitavam seu peito. O que ela faria a seguir poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava parada diante da caixa de correio, os pensamentos dançando em sua mente. Que ela faria a seguir? Com a carta apertada em suas mãos, uma sensação estranha começou a crescer em seu peito. Era como se uma sombra estivesse se aproximando. As ondas continuavam a quebrar, mas de repente, um grito distante cortou o ar. Era um som agudo e desesperado, fazendo Clara saltar. Ouvindo aquele grito, os moradores da vila começaram a se aglomerar na praia,
as faces cheias de preocupação. Clara se virou, seu coração disparando. O que tinha acontecido? Sem pensar duas vezes, ela juntou-se à multidão, sua curiosidade superando o medo. Quando chegou à frente, avistou algo aterrador. Um barco de pesca virado, boiando, e um homem em meio à água, lutando para se manter acima. "É o Joaquim!" Alguém gritou. "Ele precisa de ajuda!" Joaquim, o pescador que todos respeitavam, que contava histórias de grandes peixes e até mesmo de sirenos, estava à mercê da correnteza. Clara sentiu seu estômago revirar. As lembranças da infância, quando seu pai a levava para pescar com Joaquim, inundaram sua mente. "Eu vou!" Clara gritou, seu corpo já em movimento antes que pudesse pensar melhor. Pulou na água gelada, as ondas batendo em sua pele. Nadou com todas as suas forças, sentindo o peso da desesperança ao seu redor. "Joaquim!" ela chamou, mas o barulho das ondas ofuscava sua voz. Ela finalmente alcançou o pescador, que estava se debatendo. Ele estava exausto, os olhos cheios de medo. "Clara, você não deveria estar aqui," ele conseguiu dizer, mas naquele momento ela não se importava. O instinto de salvar o homem que ela sempre admirou tomou conta dela. As mãos de Clara seguraram Joaquim com firmeza. Ele era mais pesado do que parecia. Nadava e puxava, mas era um trabalho em equipe contra a força do mar. Enquanto lutavam juntos, algo no olhar de Joaquim mudou. Ele a encarou com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. "Me solte!" Ele gritou de repente, sua voz firme quebrando a tensão do momento. Clara hesitou. "O que você quer dizer?" perguntou, confusa. Em resposta, ele puxou com tanta força que os dois quase se afundaram. "Não posso ser salvo. Tem segredos que você não sabe." Antes que ela pudesse responder, uma onda colossal se aproximou, levantando-os. Clara tentou nadar, mas foi jogada para longe. Em um segundo, tudo ficou turvo. Quando recuperou o fôlego, olhou em volta. Joaquim havia desaparecido. O desespero deu lugar ao pânico. Na beira da praia, as pessoas estavam em frenesia. Um grupo buscava Joaquim, mas Clara sentiu que algo estava errado. Algo além do risco de afogamento. Havia um mistério pairando. Antes dela se dar conta, um dos pescadores trouxe algo na mão. A carta que Clara havia decidido enviar. Era a mesma, amassada e meio molhada. E ao lado, um pequeno objeto reluzente. Uma concha. A mesma concha que guardara o diário que a inspirou. "De onde você tirou isso?" Clara perguntou, abalando a voz. O homem a olhou, assustado. "Encontrei na água, com o barco de Joaquim." Um nó apertou na garganta de Clara. O que Joaquim estava escondendo? Por que ele não queria ser salvo? Enquanto a multidão se aglomerava e as respostas ficavam mais distantes, a única certeza que tinha agora era que essa série de eventos mudaria tudo, e que a história de Joaquim era mais profunda do que ela jamais imaginou. O que ela estava prestes a descobrir poderia abalar não só a vida dele, mas também a sua. As ondas continuavam a bater. Mas a tempestade dentro dela apenas começava. Clara estava paralisada, a mão trêmula, segurando a carta amassada, os olhos fixos naquelas conchas brilhantes que agora pareciam mais do que simples objetos. O peso das incertezas a envolvia, mas logo o medo deu lugar a um instinto urgente. E se Joaquim estivesse em apuros? O pensamento a impulsionou. Mas antes que pudesse se mover, um grito rasgou o ar e todos se viraram para o mar. Um novo pânico surgiu entre os moradores. Clara olhou para o horizonte e viu ondas se agitando violentamente, como se o mar quisesse engolir algo. Então, como um flash, um corpo apareceu. Alguém emergiu das águas tumultuadas, lutando para voltar à superfície. Não era Joaquim, mas sim um jovem que muitos na vila conheciam, André.
Ele era o filho do pescador, e seu rosto estava pálido, a respiração ofegante. Clara, me ajuda! Ele gritou, antes de desaparecer novamente nas águas. Algo dentro dela se rompeu. Enquanto a multidão hesitava, Clara não pensou duas vezes. Com a carta ainda na mão, ela se lançou ao mar. A água estava fria, mais fria do que o normal. Clara mergulhou, as bolhas borbulhando ao redor dela. Gritou o nome de André, mas o barulho das ondas quase a engoliu. Finalmente, sentiu sua mão tocar algo. Era André, agarrado a uma tábua flutuante, lutando contra a correnteza. Pelo amor de Deus, Clara, ele implorou. Eu não consigo. Segura firme. Ela puxou com toda a sua força. As ondas pareciam conspirar contra eles, mas Clara não ia desistir. Com o último esforço, conseguiu arrastar André para perto da areia. Cada centímetro exigindo dela uma força que ela não sabia que tinha. Quando finalmente chegaram à costa, o desespero começava a se dissipar, mas algo estava diferente. André coube na areia, ofegante, e rapidamente olhou para Clara. Você quase morreu por mim, ele dizia, ainda em choque. Mas naqueles olhos, Clara viu algo mais, um brilho sombrio. Antes que pudesse perguntar, André se levantou abruptamente e começou a correr, deixando Clara confusa. Espera! O que está acontecendo? As palavras saíram da boca dela, mas ele não a parou, e então a verdade estourou como um balão, cheia de ar e segredos. A multidão murmurava, sussurrando coisas que Clara não conseguia ouvir. Então, uma mulher de idade avançada, Dona Alice, se aproximou. Seus olhos estavam cheios de uma mágoa profunda. Ele escondeu. Ele sempre escondeu. Este não é o primeiro resgate, Clara. Clara não conseguia entender. Do que você está falando? Então, outra voz se ergueu no meio da agitação. Era Joaquim, emergindo das sombras, e seu olhar era pesado. André não é quem você pensa que é. O coração de Clara parou por um instante. Como assim? A atmosfera ficou pesadamente elétrica. André é meu filho, e ao mesmo tempo, ele está envolvido com coisas que você não pode imaginar. Ele estava lá na água não apenas para pescar, mas para se livrar de algo muito mais perigoso. As palavras dele cortaram o ar. Mistérios, segredos. Clara sentiu como seus pés estivessem se afundando na areia. O propósito de André, as intenções de Joaquim, tudo parecia tão errado. O que você quer dizer com perigoso? Mas Joaquim não respondeu. Sua expressão ficou rígida e ele olhou em direção ao mar, onde as ondas continuavam a se agitar, como se algo estivesse prestes a acontecer. O que estava escondido nas profundezas? Clara girou em direções opostas, perdida. O que era verdade? O que era mentira? As respostas pareciam mais distantes do que antes, e antes que pudesse se recuperar de tudo, uma sombra se lançou do mar, mais uma vez quebrando a superfície. Um novo mistério estava se formando, algo que prometia não apenas abalar a relação dela com André e Joaquim, mas também sua própria visão sobre tudo o que acreditava conhecer. A tempestade agora não era apenas dentro dela. Era um furacão prestes a devastar a vila inteira, e só o tempo diria quais segredos ainda estavam enterrados sob aquelas ondas. Clara estava prestes a explodir em perguntas. As palavras de Joaquim giravam em sua mente, formando um labirinto. Mas antes que pudesse perguntar novamente, a água, que tinha acalmado um pouco, começou a se agitar de novo. A multidão, agitada, olhava para o horizonte, onde sombras surgiam e desapareciam. O mar parecia profundamente inquieto, como se estivesse guardando seus próprios segredos. E então, um grito. Clara virou-se rapidamente. Era André, de volta, surgindo das ondas, sua roupa encharcada e expressão descontrolada.
Clara, vem aqui! Ele gritou. E antes que Clara pudesse reagir, ele mergulhou novamente na água agitada, como se estivesse atrás de algo. O olhar decidido de Joaquim se transformou em pânico. Não, ele não pode ir, gritou, mas era tarde demais. Clara sentiu o impulso familiar, um chamado para ajudar. Mas algo dentro dela hesitou. O que André estava fazendo? A água estava cheia de gente desesperada e segredos sombrios. Clara, você não entende. Se ele não voltar, se algo acontecer, tudo estará perdido. Joaquim implorou, sua voz agora cheia de medo, e a multidão começava a murmurar. Olhos se voltaram para o mar, e uma tensão palpável tomou conta do ar. Então, do nada, uma onda colossal se formou, mais alta do que qualquer uma antes. Clara sentiu um frio na espinha. Algo estava errado. Enquanto André desaparecia nas profundezas novamente, Joaquim gritava desesperadamente. Nós precisamos parar! O que você não sabe? As palavras de Joaquim foram cortadas pelo barulho da água. Antes que conseguisse entender plenamente a gravidade da situação, a onda que se aproximava quebrou em uma força devastadora. Um jato de água salgada atingiu Clara e a multidão, e o mundo ao seu redor parecia girar. Quando a água começou a se acalmar, um objeto misterioso flutuou em direção à areia. Clara deu um passo hesitante e pegou aquilo. Era um colar, impingente em forma de âncora, que parecia ter saído dos próprios mistérios do mar. O que era aquilo? Alguma relíquia que André havia perdido? Joaquim estava ao seu lado, o rosto pálido. Onde você achou isso? Suas palavras saíram como um sussurro tenso. Clara ficou paralisada enquanto olhava para o colar. O pingente tinha marcas familiares. Isso pertence à minha mãe, disse Joaquim em um tom mais intenso. Ela o perdeu muitos anos atrás. Onde você encontrou isso, Clara? A revelação sufocou Clara, mas a confusão cresceu quando a figura de André começou a emergir novamente, mas agora com uma expressão pálida e aterrorizada. Ele não estava sozinho. Algo escuro parecia segui-lo, uma sombra crescente que não parecia deste mundo. Clara sentiu o coração disparar. O que André havia trazido de volta? O que estava à espreita no fundo do mar? Não pode ser. Joaquim murmurou olhando para o filho. O que você fez, André? O que você trouxe de volta? A tensão se estendeu como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Olhos estavam fixos em André, que agora tremia, e a multidão soltava murmúrios inquietantes. Eu não sabia, eu só queria. André começou a falar, mas a sombra atrás dele se aproximava, moldando-se em algo mais do que um mero reflexo. Um screech cortante ecoou pelo ar, e a multidão retrocedeu, seus rostos coloridos pela incerteza. Você não deveria ter voltado. Joaquim gritou em desespero. Clara ficou paralisada sem entender. Alguma verdade devastadora se desenrolava diante dela. O passado de Joaquim, o presente de André e um futuro embasado em mistério e medo. A água, antes calmamente rítmica, agora tinha um significado mais sinistro, e no fundo do mar um novo terror se formava. Algo que me daria tudo o que Clara achava que sabia sobre aqueles que a cercavam. O que poderia estar oculto por trás das ondas e das palavras? Realmente esperava ser descoberto. O que todos tinham escondido e, principalmente, por quê? Os segredos estavam prontos para serem revelados, e Clara sentiu que o que viria a seguir seria muito mais do que qualquer um poderia suportar. Clara estava paralisada, a mão trêmula segurando o colar com um pingente de âncora, enquanto o mar rugia atrás dela. A tensão na pequena multidão era palpável. Joaquim, pálido e em choque, encarava André, que emergia das ondas com um ar aterrorizado.
o que ele havia trazido de vô. Clara, precisamos sair daqui, André gritou, lutando para respirar, enquanto olhava por cima do ombro, como se algo o perseguisse. Ele parecia prestes a desabar na areia, mas seu olhar estava fixo na água, onde uma sombra densa e sinistra se formava. Por que você voltou, André? Joaquim questionou, sua voz drenada de esperanças. O que você fez? André, agora mais pálido que nunca, balançou a cabeça. Lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Eu não tinha escolha. Eles estavam vindo atrás de mim. Suas palavras cortaram o ar, fazendo a multidão hesitar. Algo desmoronou dentro de Clara, um frio na barriga que subiu até a garganta. Quem eram eles? O que estava sob as águas? Joaquim avançou, segurando o colar. Você precisa me contar tudo, filho. O que você trouxe de volta? Um murmúrio percorreu a multidão, as vozes se misturando em um coro de preocupação e medo. E então, aconteceu. A sombra do mar começou a se agitar, e algo começou a se formar na água. Era uma figura, alta e sombria, com olhos que brilhavam como estrelas em uma noite sem luz. A princípio, parecia um truque da mente, mas a figura se solidificou diante de todos, mostrando caráter e intensidade que aumentou a náusea de Clara. Chegou a hora de você se lembrar, André. A figura falou, a voz profunda reverberando. Clara sentiu como se seu coração parasse. Aquela voz não era estranha. Era uma voz que ela conhecia. Não pode ser. André gaguejou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de desespero. Eu pensei que você tivesse desaparecido. E então, a verdade começou a despedaçar a realidade de Clara. Aquela figura, um homem alto, vestindo trajes de marinheiro, não era outro senão Pedro, o tio de André que tinha desaparecido há anos, afundado nas águas enquanto pescava. Mas havia algo mais. O que não se falava sobre Pedro foi como ele se tornou um assunto ecoante de lenda na vila. Ele foi o homem que partiu e nunca retornou. Um abismo de rumores graçava a sua fama, e agora ali estava ele. Eu sempre estive próximo de você, André, Pedro prosseguiu, sua forma ondulante, revelando uma presença tanto reconfortante quanto horripilante. E você sabe em que se meteu. As palavras cortaram Clara como uma faca. As memórias de suas conversas na infância, sobre o tio perdido, retornaram, cheias de segredos sussurrados no vento. O mar guardava mais do que apenas peixes. Ele encerrava histórias invisíveis que pulsavam sob suas ondas. Perdi a conta de quantas vezes você me ouviu falar de uma maldição que repousa sobre este lugar, filho. Você não pode escapar. Pedro continuou, sua presença parecendo cada vez mais uma sombra ameaçadora. Mas eu pensei que você estivesse morto, André murmurou, a realização pesando sobre ele como uma âncora. Clara podia ver o terror em seu olhar, sua luta interna se dilacerando entre o amor que sentia pelo pai e o medo do que ele se tornara. Os murmúrios da multidão cresceram em volume, vozes trêmulas discutindo o que estavam testemunhando. O que realmente aconteceu com Pedro? Qual era o segredo que circulava dentro da água? Todos na vila sempre acreditaram que ele tinha morrido, afogado, mas agora a verdade era outra. Clara sentiu que as regras do jogo haviam mudado. Você fez um pacto, André! Pedro exclamou, e sua voz ecoou como um trovão. E agora precisará cumpri-lo, ou o preço será alto. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. O que André havia feito? As perguntas a assombraram, mas uma coisa era certa. A realidade que conhecia estava em ruínas. E, ao mesmo tempo, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma forma que nenhum deles poderia preparar. Ela olhou para Joaquim e viu um horror refletido nos olhos dele. O que mais estava enterrado sob as ondas? E, mais importante, qual seria o destino de todos eles? Clara mal podia respirar enquanto uma nova tempestade, muito mais feroz, se aproximava. O verdadeiro terror do mar apenas começava a se revelar.
Clara estava paralisada, a mão trêmula segurando o colar com um pingente de âncora. Enquanto o mar rugia atrás dela, a multidão estava em silêncio, as pessoas com olhos arregalados nas sombras que pareciam emergir da água. O rosto de Joaquim mostrava um temor que Clara nunca tinha visto antes. A figura de Pedro, o tio de André, irradiava uma aura de mistério e poder. Mas a tensão estava prestes a estourar. E o tempo parecia congelado. Você precisa entender, André, Pedro disse, a voz ecoando nas ondas. O que você trouxe não é só uma sombra. É algo que você não pode controlar. Ele se aproximou, e a figura dele parecia quase intangível, como se o mar o moldasse. Clara sentiu um frio na espinha. O que estaria acontecendo? Cada palavra parecia uma nova faca que cortava suas esperanças. André olhou para o pai, seu rosto destroçado pela confusão. O que você quer dizer? Como posso consertar isso? O desespero na voz dele atraiu a atenção de todos. Então, de repente, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A água se agitou com uma intensidade surreal e uma onda gigantesca quebrou, arrebentando contra a praia e lançando areia e espuma para todos os lados. Clara gritou, mas a voz foi engolida pelo rugido do mar. E então, no meio da confusão, algo escapuliu das profundezas. Um objeto, brilhante, foi arremessado, aterrissando perto de Clara. Ela se abaixou, estendendo a mão curiosa. Ao tocar o objeto, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Era uma pequena caixa, suas bordas cobertas de algas e sal. Clara, agora intrigada, começou a abrir. O que seria aquilo? Teria Pedro alguma relação com isso? A última coisa que precisava era mais mistérios. Dentro da caixa, uma série de documentos envelhecidos começou a se espalhar pelo chão. Um deles chamou sua atenção imediatamente. Era uma carta, escrita à mão e com um selo, que Clara reconheceu, o mesmo que havia visto no diário que a inspirou a escrever para alguém especial. My dearest, começou a carta e as palavras ficaram emaranhadas em sua mente. O que é isso, Clara? Joaquim perguntou, a voz tremendo de preocupação. Onde você encontrou essa caixa? Mas Clara estava tão absorta na leitura que mal ouviu. A carta revelava segredos, promessas de um amor perdido e mencionava um pacto obscuro relacionado a uma essência do mar. Enquanto Clara lia, a revelação cortou seu coração como uma faca. As palavras falavam de um vínculo entre Pedro e a vila, uma conexão com os encantos do mar que não deveria ser revelada. Ele se entregou e agora precisa de sacrifício para se libertar. A onda de realizações a atingiu em cheio. Então, como se tudo tivesse sido um eco do dorso de uma tempestade que se formava, Clara olhou para cima. O semblante de André estava mudando. Não era mais o garoto que conhecia. Havia uma determinação em seus olhos, e ele se virou para o pai. Você precisa me deixar ir. Preciso corrigir isso. Com o coração disparando, Clara percebeu que André não estava pedindo. Ele estava se preparando para o que poderia ser um sacrifício. O pânico a tomou de assalto. André, não! Gritou. Mas sua voz era apenas um sussurro ao lado do clamor do mar. Então, apenas a fração de um segundo depois, André deu um passo à frente, e as ondas rugiram ainda mais alto, como se respondessem ao seu chamado. Os olhos dele brilharam com uma luz resplandecente e, de repente, algo começou a se erguer das águas. Não era uma sombra, era uma criatura, uma forma majestosa, terrível e sedutora, refletindo a luz em um espectro de cores que desafiava a imaginação. E antes que Clara pudesse processar tudo, a criação do mar falou, e a voz era poderosa e ecoante. A escolha é sua, André. O passado clama por restituição, ou você condenará todos os que ama.
O choque percorreu a multidão como um raio. Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que André realmente havia se comprometido? Ele estava relacionado a isso? E, acima de tudo, qual seria sua verdadeira natureza? Os segredos estavam expostos, mas ainda havia muito a descobrir. E agora a pergunta ressoava em sua mente. Que sacrifício André estava disposto a fazer? As ondas continuavam a quebrar, mais furiosas do que nunca, e a resposta pairava como uma névoa pesada, prestes a transformar tudo o que conheciam. André encarou a criatura com um olhar misto de medo e determinação. A figura do tio flutuava ali, emanando uma aura de tanto poder quanto perigo. O que você trouxe de volta vai custar mais do que você imagina. A voz do tio Pedro estrondou como um trovão, ressoando entre as ondas e estremecendo até os corações mais corajosos da multidão. Clara sentiu o frio aumentar, o suor escorrendo pela sua testa. O que André estava prestes a fazer? Então, como se uma cortina tivesse sido puxada, tudo mudou. Uma onda colossal subiu, num movimento quase sobrenatural. E quando a espuma se acalmou, uma figura familiar surgiu entre as águas revoltas. Era Clara, seu próprio eu refletido, mas um pouco mais velho, com um olhar mais endurecido, uma expressão de dor absoluta mesclada a um brilho de conhecimento. Clara! André sussurrou, seus olhos arregalados. Mas como você? A jovem que emergia do mar era um espectro dela mesma, o que fez o coração de Clara parar por um instante. A sua versão do futuro tinha um olhar penetrante. Clara percebeu que aquela mulher não era apenas uma representação. Era uma versão dela que havia enfrentado um destino muito mais sombrio. Você precisa entender, André. A Clara do futuro disse, a voz dela cortante e firme. Você não está apenas lidando com um pacto, mas com uma maldição que se estende por gerações. Cada decisão, cada movimento tem um peso monumental. O olhar de Clara se fixou em André e depois em Joaquim. Eu não posso deixar que você faça isso, André disse, a voz falhando. A tensão crescia como um gás prestes a explodir. Era um momento delimitador, e a sombra nas águas rugia como se estivesse reagindo. Você não tem escolha, a Clara do futuro respondeu, um tom de tristeza na voz que ecoou na praia. Se você não encarar os erros do passado, todos nós e sua vida acabarão perdidos na escuridão. Precisamos enfrentar isso juntos. O vento uivou e a agitação nas ondas parecia corresponder à intensidade da cena. A inquietação na multidão cresceu. Alguns começaram a murmurarem, outros demonstraram preocupação, e Clara sentiu um nó no estômago. A figura dela do futuro não era apenas um aviso, mas uma promessa sombria do que estava por vir. Joaquim, segurando o colar de âncora em sua mão trêmula, tomou um passo à frente. Pedro, por favor, diga a verdade. O que está acontecendo conosco? O que você escondeu de mim? A súplica soltou um silêncio pesado no ar, enquanto todas as atenções se voltaram para o homem resplandecente do mar. Pedro fez um movimento brusco e o queixo dele tremia de emoção. A verdade é que todos estão ligados a esse ciclo. Clara, você também não foi poupada. Você faz parte desse legado sem saber. Ele olhou para a Clara do futuro. Você é a ponte. E sua ancestralidade carrega os ecos de algo que precisa ser desvendado. E então, como se fosse um papel amassado na correnteza, a figura do futuro simplesmente desapareceu. A imagem da Clara desapareceu nas ondas e um grito de desespero ruinou pelo ar. O que isso significava? Clara olhou para André, então para Joaquim, e o caos tomou conta da praia. A energia da revelação explodiu com toda a força, uma tempestade de emoções.
O passado dela estava jorrando em sua conexão. Isso não pode estar acontecendo, Clara murmurou enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto. Um grito atravessou o ar, misturando amor e traição. O que mais se escondia sob a superfície daquela água traiçoeira? Os ecos das palavras de Pedro pesavam como uma âncora, e a dor no futuro parecia cada vez mais próxima. Então tudo ficou em silêncio, um espaço assombroso. E Clara sentiu a presença do mar agitando-se ao redor deles. O que André faria? A real conexão entre os três se revelava, integralmente ligada a uma maldição que ninguém esperava. Cada um deles teria de tomar uma decisão. O que viria a seguir ainda estava nas mãos do destino, e o mar estava prestes a revelar muito mais. A tensão era tão densa que somente o som do mar parecia cortar o silêncio. Clara sentia o coração disparar, as palavras de Pedro ainda ecoando em sua mente. O que ele revelara mudara tudo. André estava prestes a agir e Clara queria gritar, mas o pânico tomou conta. Não, você não pode fazer isso! Clara gritou, mas o desespero nas palavras de André já estava decidido. Ele virou-se para a sombra que emergia do mar, como se estivesse chamando um antigo amigo. Eu tenho que corrigir isso, Clara. André respondeu, seus olhos cheios de uma determinação elétrica. De um jeito ou de outro, tenho que acabar com essa maldição. Você não sabe o que está fazendo, Joaquim gritou. Mas suas palavras foram perdidas na espuma das ondas. A multidão estava paralisada, muitos com medo do desconhecido que se desenrolava à frente deles. As águas começaram a se agitar novamente, e no instante, tudo ficou em câmera lenta. Pedro estendeu a mão, e a figura no mar fez um movimento sutil, silencioso, como um chamado. O brilho da água revelava um rosto familiar, e Clara sentiu um frio na espinha. Não pode ser, ela sussurrou, fazendo um esforço para compreender a cena diante de seus olhos. Entre as ondas, outra pessoa estava se erguendo. Uma mulher com cabelos longos e escuros, olhos que brilhavam como se fossem feitos de luz refletida. Era tia Rosa, a tia que Clara sempre ouvira falar nas histórias veladas da família, a mesma que havia desaparecido misteriosamente alguns anos atrás. — Oh, tia Rosa! Clara balbuciou, os olhos arregalados. O rosto de André ficou pálido, a coragem se dissolvendo e dando lugar ao horror. — O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? — Eu vim buscar vocês, tia Rosa respondeu. A voz dela era suave, mas havia um peso que de repente veio à tona. Clara sentiu seu corpo começar a tremer. O que isso significava? — Você não pode levá-los! Pedro gritou, a raiva e o medo borbulhando em cada sílaba. As palavras de Pedro ecoavam na mente de Clara. Você não pode quebrar o ciclo, o pacto se espalha. E o que você sabe sobre o ciclo, Pedro? Tia Rosa respondeu. Seu olhar intenso percorreu a multidão, como se estivesse avaliando cada um deles. Você sempre escondeu a verdade. A maldição é sua criação. E agora a hora de enfrentar as consequências chegou. O choque ressoou como um trovão entre os presentes. Clara olhou para Joaquim, seu mundo desmoronando. Era uma confusão de lealdade e desconfiança. O mar, antes sereno, parecia uma tempestade prestes a estourar. Eles precisam saber a verdade. Tia Rosa continuou, sua presença resplandecendo como um farol entre a bruma do mar. Não é apenas um voto familiar, é um passado que nos liga a todos. A maré trouxe tia Rosa de volta, e a verdade se revela, mas custará caro. A dor atingiu Clara como uma ondulação. Por que você nunca me disse? Por que nunca mencionou a tia Rosa? A traição a cortou profundamente. Como se um fio estivesse sendo puxado em sua alma. André olhou para Clara, o desespero estampado no rosto.
Esta não é a hora de discutir. Precisamos agir. Então, como um golpe inesperado, o céu escureceu repentinamente. A sombra do mar se elevou e uma onda avassaladora se formou. Mas antes que a tempestade pudesse desabar, Clara percebeu algo mais. Um brilho tortuoso sob a água. Uma forma emergiu. Não alguém que eles conheciam, mas uma criatura, uma presença antiga, emitindo um poder que não poderia ser ignorado. Você deve decidir. A voz ecoou, refletindo as profundezas do mar. As revelações estavam se empilhando, e fixando-os estava a ameaça sob as águas. Um espectro que exigia um preço a ser pago. O que estavam prestes a enfrentar poderia mudar tudo. E as ondas continuavam a quebrar, ocultando segredos que ainda estavam por vir. Isso é apenas o começo, tia Rosa murmurou, enquanto a tempestade começava a engolir a praia, e o futuro deles se tornava uma bruma borrada, com novas revelações a caminho. Um novo destino prestes a se desdobrar a cada ondulação, e, de repente, o que parecia certo se tornava incerto, deixando Clara se questionando tudo o que sabia. O que realmente estava em risco? E qual seria o custo da verdade? A tensão era tão densa que somente o som do mar parecia cortar o silêncio. Clara sentiu o coração disparar, as palavras de Pedro ainda ecoando em sua mente. O que ele revelara mudara tudo. André estava prestes a agir, e Clara queria gritar, mas o pânico tomou conta. Não, você não pode fazer isso. Clara gritou, mas o desespero nas palavras de André já estava decidido. Ele virou-se para a sombra que emergia do mar, como se estivesse chamando um antigo amigo. Eu tenho que corrigir isso, Clara, André respondeu, seus olhos cheios de uma determinação elétrica. De um jeito ou de outro, tenho que acabar com essa maldição. Você não sabe o que está fazendo. Joaquim gritou, mas suas palavras foram perdidas na espuma das ondas. A multidão estava paralisada, muitos com medo do desconhecido que se desenrolava à frente deles. As águas começaram a se agitar novamente, e num instante, tudo ficou em câmera lenta. Pedro estendeu a mão, e a figura no mar fez um movimento sutil, silencioso, como um chamado. O brilho da água revelava um rosto familiar, e Clara sentiu um frio na espinha. Não pode ser, ela sussurrou, fazendo um esforço para compreender a cena diante de seus olhos. Entre as ondas, outra pessoa estava se erguendo, uma mulher com cabelos longos e escuros, olhos que brilhavam como se fossem feitos de luz refletida. Era tia Rosa, a tia que Clara sempre ouvira falar nas histórias veladas da família. A mesma que havia desaparecido misteriosamente alguns anos atrás. Tia Rosa? Clara balbuciou, os olhos arregalados. O rosto de André ficou pálido, a coragem se dissolvendo e dando lugar ao horror. O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar vocês, tia Rosa respondeu. A voz dela era suave, mas havia um peso que de repente veio à tona. Clara sentiu seu corpo começar a tremer. O que isso significava? Você não pode levá-los! Pedro gritou, a raiva e o medo borbulhando em cada sílaba. As palavras de Pedro ecoavam na mente de Clara. Você não pode quebrar o ciclo, o pacto se espalha. E o que você sabe sobre o ciclo, Pedro? Tia Rosa respondeu. Seu olhar intenso percorreu a multidão, como se estivesse avaliando cada um deles. Você sempre escondeu a verdade. A maldição é sua criação. E agora a hora de enfrentar as consequências chegou. O choque ressoou como um trovão entre os presentes. Clara olhou para Joaquim, seu mundo desmoronando. Era uma confusão de lealdade e desconfiança. O mar, antes sereno, parecia uma tempestade prestes a estourar. Eles precisam saber a verdade.
Tia Rosa continuou, sua presença resplandecendo como um farol entre a bruma do mar. Não é apenas um voto familiar. É um passado que nos liga a todos. A maré trouxe Tia Rosa de volta, e a verdade se revela. Mas custará caro. A dor atingiu Clara como uma ondulação. Por que você nunca me disse? Por que nunca mencionou a Tia Rosa? A traição a cortou profundamente, como se um fio estivesse sendo puxado em sua alma. André olhou para Clara, o desespero estampado no rosto. Esta não é a hora de discutir, precisamos agir. Então, como um golpe inesperado, o céu escureceu repentinamente. A sombra do mar se elevou e uma onda avassaladora se formou. Mas antes que a tempestade pudesse desabar, Clara percebeu o mais. Um brilho tortuoso sob a água. Uma forma emergiu, não alguém que eles conheciam. Mas uma criatura, uma presença antiga, emitindo um poder que não poderia ser ignorado. Você deve decidir, a voz ecoou, refletindo as profundezas do mar. As revelações estavam se empilhando, interligando os destinos deles como um mosaico quebrado. A multidão estremeceu, e lá estava Clara com a carta amassada na mão. A conexão com o diário que encontrara. O mistério de colar. O que significava tudo isso? André, Tia Rosa, Joaquim e Pedro eram todos peças de um quebra-cabeça que ainda não tinham conseguido montar. E fixando-os estava a ameaça sob as águas, um espectro que exigia um preço a ser pago. O que estavam prestes a enfrentar poderia mudar tudo, e as ondas continuavam a quebrar, ocultando segredos que ainda estavam por vir. Isso é apenas o começo, Tia Rosa murmurou, enquanto a tempestade começava a engolir a praia, e o futuro deles se tornava uma bruma borrada, com novas revelações a caminho. Um novo destino prestes a se desdobrar a cada ondulação. E de repente, o que parecia certo se tornava incerto, deixando Clara se questionando tudo o que sabia. Então, tudo aconteceu em um instante. O mar explodiu em um frenesim de espuma e luz. Clara tentou se segurar, mas a força do impacto a derrubou. Antes que pudesse André! Clara gritou, mas seu som se perdeu. Nesse momento, a sombra, agora mais clara, começou a se revelar. Não era uma criatura qualquer. Era uma figura humana, com traços nitidamente familiares e, no entanto, de alguma forma, distorcidos. Os olhos brilhantes, o cabelo escuro e aquele jeito de olhar. Não podia ser. Clara, eu voltei, disse a figura, e a voz ressoou como um trovão familiar. Eu sou você. Clara ficou paralisada. O choque a atingiu como uma onda. O que isso significava? Era uma versão dela mesma, mas distorcida, como um eco de uma realidade que nunca vivera. Todos na praia estavam atordoados, murmurando, cada um perdido em seu próprio pânico. Não pode ser. Olhando para a sombra que se manifestava, e finalmente ela viu reconhecer no olhar dele uma mistura de dor e compreensão, como se ambos estivessem compartilhando a mesma memória de um futuro que não escolheram. Você precisa fazer a escolha certa, Clara, gritou a versão distorcida, enquanto a tempestade rugia ao redor deles. Não só suas memórias, mas quem você é. A tensão no ar cortava como uma faca. A multidão olhava e a verdade caiu sobre eles como um manto covarde. E enquanto a tempestade quebrava os ecos do mar, Clara compreendeu. A jornada deles não era apenas sobre o que aconteceu, era sobre quem eles se tornaram. E com isso, a nova figura se lançou em direção a Clara, e o que aconteceu a seguir selaria o destino de todos. O que mais haveria a descobrir? E quais segredos ainda estariam ocultos entre as ondas? O tempo pareceu parar, enquanto a figura de Clara, uma versão distorcida de si mesma, flutuava diante dela.
Os olhares se cruzaram. O mundo ao redor desapareceu. O mar rugia como um monstro faminto, enquanto a tempestade se intensificava. Clara se sentia presa em um pesadelo, mas ao mesmo tempo havia uma estranha familiaridade. A luz ardente nos olhos daquela Clara do futuro diz respeito a uma verdade perspicaz. Você não pode fugir de quem você é, ecoou a voz dela, fazendo com que o coração de Clara acelerasse. André começou a recuar, seu rosto mostrando medo e confusão. Eu não quero acabar como você, ele respondeu, a voz tremendo. Precisamos encarar isso juntos, a Clara do futuro disse. Sua expressão tinha compaixão, mas também urgência. A tempestade rugia, sua presença tornou-se ainda mais ameaçadora. Clara sabia que essa versão de si mesma tinha algo importante a dizer. Essa maldição, ela não é apenas sobre nós, é maior, mais profunda. A cada palavra, a realidade se torcia mais em torno deles. Joaquim se aproximou, seu rosto pálido e tenso, segurando a mão de André. O futuro de todos pendia por um fio, e o que se desenrolava era um mistério absoluto. O pingente de âncora balançou em sua mão, trazendo consigo as memórias e segredos ocultos. O mar estava inquieto, como se estivesse prestes a engolir tudo. O mar pede sacrifício. Ele nunca esquece. A Clara do futuro disse. As palavras cortantes como faca. A multidão estava em completo silêncio, olhos arregalados, assistindo à revelação do que estava prestes a acontecer. Você tem que decidir, André. Clara exclamou, seu coração palpitando, a adrenalina correndo. Além, a sombra começou a contorcer-se, e a figura de tia Rosa emergiu das águas, sua presença irradiando conhecimento e mistério. André, não tem como escapar. A maldição tem um preço, e você só tem um caminho a seguir. Eu não posso perder vocês, André gritou, sua voz ecoando entre as ondas. É tudo tão confuso. O desespero em seu olhar fez Clara tremer. Ela não sabia como salvá-lo, não sabia o que fazer. Seus olhos encontraram os de Joaquim. Ele acenou lentamente. Sejamos corajosos. Isso é mais do que apenas nós. É sobre a vila as gerações. Um som de compreensão percorreu a multidão. Era hora de agir, mas como? Nesse momento, a Clara do futuro completou o pensamento. Vocês todos têm que assumir o que o mar leva. Juntos, podemos quebrar esse ciclo. As palavras pareciam conduzir um impulso de coragem. Era uma verdade que reverberava através deles. André hesitou, mas Clara, determinada, agarrou sua mão. Temos que enfrentar isso juntos, disse, com os olhos cheios de determinação. O mar rugia em resposta, exigindo um voto de coragem, um sacrifício de amor. Então, como num estalo, o futuro e o passado se encontraram no momento perfeito. A multidão sentiu uma onda de energia, um convite a se unir. Clara viu no olhar de André a força que ele precisava, e tudo começou. Com um grito unificado, todos juntos enfrentaram a força que emanava do mar. As ondas quebraram, a tempestade se acalmou. Assim que o mar começou a silenciar, uma paz inusitada tomou conta da praia. O peso da realidade trouxe um alívio momentâneo, mas Clara sabia que a batalha ainda não havia terminado. André olhou para Clara e Joaquim, e suas expressões mostraram a determinação. Juntos, somos mais fortes. O ciclo será quebrado. As palavras ganharam vida, e aquela noite os sacrifícios não seriam em vão. Enquanto os primeiros raios de sol apareciam no horizonte, Clara segurou o colar novamente e uma onda de esperança a encheu. Talvez a verdadeira batalha ainda estivesse por vir, mas agora eles estavam preparados para enfrentá-la. Que mais o mar guardava? Que segredos ainda precisavam ser revelados? As águas continuavam a sussurrar.
E Clara se deu conta de que a jornada realmente apenas começara. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs entendem a importância de fazer parte dessa jornada.